A participação da ceia, ela exige comunhão. E comunhão é de comum, é que todos são comuns. E isto acontece na ceia do Senhor. Como vocês sabem, nós fizemos a convocação no grupo da igreja para a ceia desta noite, embora nós temos agendado o primeiro sábado de cada mês, às vezes por um evento ou outro nós não realizamos. Interessante que Jesus também fez uma convocação aos seus discípulos para reunirem numa casa em Jerusalém. Em Lucas 22:12 está escrito que era um cenáculo. Esse cenáculo é uma sala mobiliada e era um grande ambiente. Então eles acertaram para preparar a ceia. Um discípulo ou outro foi e comprou os necessários para a celebração da Páscoa até então. E finalmente, no desenvolver da Páscoa, o nosso Senhor Jesus instituiu a ceia. Como Jesus avisou os seus apóstolos, nós também convocamos os irmãos, porque Jesus fez uma convocação, não foi um convite. Assim também nós fizemos uma convocação para que toda a igreja estivesse aqui. Assim como os apóstolos foram atrás dos preparativos, nós temos irmãos que também correm atrás de preparar o pão ázimos. A irmã Carmen, nossa amada irmã, o irmão Nilson corre atrás dos outros elementos, do outro elemento. Então, da nossa parte, da parte de você que está esta noite, é vir munido de coração aberto para participar em união com os irmãos. Amém? Amém. Se a igreja não estiver unida, o corpo de Cristo está despedaçado, separado e até, podemos não exagerar, mas mutilado. Porque uma igreja que não está unida é uma igreja mutilada, o corpo de Cristo. Isto não pode acontecer. Não podemos tomar uma ceia com a igreja dividida, por exemplo, com irmãos que não se conversam, irmãos que estão em atritos. E Paulo tocou nesse assunto na condição de indigno, quando nós não estamos preparados em espírito, em união, para participarmos desse momento. Em 1 Coríntios 11:27, o irmão vai projetar para você, bem conhecido, Paulo diz que aquele que comer e beber do cálice e se apresentar indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ora, por que culpado do corpo e do sangue do Senhor? Porque são os elementos representativos, memoráveis para nós, em que nós assumimos como uma realidade, não com transubstanciação, mas que nós, em corpo e alma, nós somos responsáveis pelo testemunho do nosso Senhor até que Ele volta. E Ele pede para anunciar. Em 1 Coríntios 10:21, Paulo torna a ser enfático neste assunto, e ele diz: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Bem forte. Mas Paulo escreveu, e devemos alertar a todos nós que nós devemos estar bem resolvidos espiritualmente, não que nós somos super fortes, devemos estar humildemente diante do Senhor e diante de cada irmão. Ser humilde não é difícil, agora querer ser muito forte é impossível. Devemos ser humildes e deixar o Senhor agir em nós. E é tão necessário que você tenha presença de coração puro, humilhado neste momento, e saiba como é um privilégio participar da ceia do Senhor como um qualificado santo entre os outros irmãos presentes, reunidos no mesmo lugar. Você é do grupo especial de Deus quando tem alegria e conhecimento do compromisso por ser parte do corpo de Cristo nessa terra pecadora. Como membro do corpo de Cristo, pode ter absoluta certeza, você, meu irmão e minha irmã, Jesus não mutila, Ele não despreza o seu corpo, Ele protege e cura as feridas da sua
igreja, certo? Tenha fé, e Ele que nos cura. Nós não imaginamos o quanto Ele cuida de nós na verdade. Quando nós não sabemos ao certo quanto alguém está nos ajudando, nós podemos ter uma gratidão certa. Isso é importante. Jesus também disse que as portas do inferno não têm chance alguma com a igreja do Senhor quando ela está sendo edificada, tijolo por tijolo, pelo seu edificador. Cada tijolinho aprovado pelo Senhor. Cada obra, uma obra que não vai ser destruída por qualquer um que seja. Jesus certa vez olhou para Pedro e disse: ó Pedro, eu também te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Igreja edificada sobre a rocha eterna, ninguém destrói. E olha que tem gente que nos quer ver demolidos para dizer que, tá vendo, essa igreja não era o que falava, ou aqueles membros não eram o que professavam. Mas não vai poder dizer isto nunca, porque essa igreja é alicerçada no Senhor Jesus. Jesus prometeu a todas as igrejas que continuam sendo edificadas com o mesmo material pertencente ao reino eterno, da sua fundação, ela é indestrutível. Aqui é uma convocação para ter material de primeira qualidade, material provado pelo fogo, obra provada pelo fogo das coisas espirituais. Amém? Paulo até tocou no assunto em 1 Coríntios 3, 11 e 15, quando ele diz aos irmãos que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto Cristo Jesus. E que se por acaso alguém colocar um outro fundamento e formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, que nós vemos diversas qualidades de dureza de material. E ele coloca, qual que você está produzindo? Mas ele diz, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha, se você coloca um diamante no fogo, ele resiste, é um dos materiais mais duros da natureza. Agora, se você coloca uma palha, uma madeira, palha, todos sabem, palha não serve nem para queimar. Então, disso Paulo disse, a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá o galardão, isso é o presente de Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha que interessante. Paulo diz que nós, mesmo salvos, podemos produzir obras ineficazes, obras desnecessárias para o reino eterno. Então é importante nós estarmos unidos no Senhor, qualificados, conscientes de que toda obra que você faz é aprovada pelo Senhor. Irmãos, estamos juntos. No entanto, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A igreja não investiga corações de ninguém. Ele dá o remédio para arrumar os corações para termos obras aprovadas por Deus. Isso é incumbência da igreja. Embora não tenhamos a noção do tamanho da compaixão e da paciência de Deus para conosco, devemos pelo menos ser lúcidos quanto à sua misericórdia e à sua graça por nós. O que podemos fazer? Ora, irmãos, o Senhor não requer de nós formalidades boas, aparentes, de sermos elogiados para os homens. Nós não necessitamos dessa querência, dessa necessidade, apenas pelo momento da ceia, em querer estar. Nada adianta você estar aqui na ceia, e é bom você estar, mas se não estiver num complemento do que você é da vida. Ele se agrada da adoração obediente, a contínua purificação, bem antes e bem depois da cada ceia do Senhor. Você vem em espírito, se alimenta em união em espírito
e nós somos devolvidos para viver o nosso dia a dia conscientes de que nós temos uma irmandade capaz de nos sustentar em oração e afeto. Isso é muito importante. O momento da ceia é como aqueles entrepostos de abastecimento. Já ouviu falar da palavra entreposto ou entreposto? Onde todos se reúnem para repactuar mutualidade. A igreja ela deve ser mútua, reciprocidade, trocas entre os santos. Sem imaginarmos, solidificamos uma rede de proteção coletiva entre nós. Quando eu toco na palavra entreposto, nós temos um exemplo para passar para você, como aqueles entrepostos que tem em alguns lugares, geralmente na periferia, em algumas cidades grandes, onde todos se reúnem para abastecer as cidades que não produzem frutas, legumes, cereais, e aí possui uma operação de acudir às necessidades daquelas cidades que não produzem, e a que produz supre a que não produz. Pode ser um estabelecimento comercial num dado lugar, por isso que prefixo entreposto, no caso as cidades agricultoras, produtoras de alimentos, enquanto as outras cidades consumidoras de alimentos, fechando o elo entre o setor produtivo e o setor de consumo. Você conhece como funciona, né? Produz arroz num lugar, leva para outro lugar, e assim o que produz satisfaz o que necessita e não produz e paga. A ceia, irmãos, numa comparação para você entender melhor o propósito da ceia, é como esta reunião de suprimento e abastecimento também. Momento em que supre as necessidades alimentares, espirituais de cada um de nós. Quando reunimos, temos todas as necessidades e generosidades para dar e receber, de consolar e ser consolado. E isso acontece tudo ao mesmo tempo, como uma troca sempre favorável a todos os irmãos. A igreja é o local onde se opera as maravilhas das dádivas espirituais, sim, entre dar e receber, trazer e levar, ajudar e ser ajudado, acalmar e ser acalmado, amar e ser amado. A igreja tem que ter todos esses requisitos para manter cada dia mais unida. Isto tudo como úteis instrumentos do Senhor, juntamos nesse dado momento para repactuar os interesses comuns do reino eterno, não para satisfazer nossos propósitos ou os nossos egos, mas tudo em volta de dar satisfação ao reino eterno do Senhor. Amém? Espero que esteja útil para você esse comentário, porque aí nós vamos saciar as nossas necessidades espirituais entre todos os irmãos. Esse é o motivo da reunião da ceia do Senhor. A ceia, o culto de oração, o culto de estudo, o culto de adoração, a escola de ensino, reativam esse pacto até a data desconhecida da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que cada dia está mais próximo. Nessa terra dos pecadores e das trevas, devemos ser luzeiros dignos da luz, desgarrados dos pecados. Caso contrário, nós vamos ver como aconteceu esses dias no carnaval, alguém no meio do samba, no lugar mais profano, falar em Apocalipse. Não quero discutir nada, não quero ter além para incentivar os irmãos que nós temos o dever de pregar Apocalipse entre os homens. Porque se a igreja do Senhor não pregar o Apocalipse entre os homens, alguém vai aparecer pregando, mesmo que não seja tudo aquilo que você concorda. Então a igreja tem que estar alerta para essas coisas que acontecem extra-culto entre os homens. Porque se você não esperar Jesus voltar, e isso é uma palavra escatológica, apocalíptica, podemos dizer,
Se você não espera Jesus voltar, como é que você vai tomar a ceia? Se você não tem pedido no seu dia a dia, Senhor Jesus, estou me preparando para a sua volta em oração, ou Senhor, me prepare cada dia, me condicione cada vez. Antes de tomar a ceia de hoje, é bom você orar e se arrepender. Senhor, me ajude a ser uma pessoa plantonista em oração sobre a sua volta. Porque Jesus disse que todas as vezes que comermos e bebermos, lembrai-vos dele até que ele volte. Se eu lembro na ceia, não será interessante eu lembrar também no dia a dia? Dessa forma, irmãos, a ceia é a oportunidade para solidificar os nossos compromissos de que somos um só corpo de Cristo, no mesmo interesse, na mesma oração, nos mesmos princípios. Amém? Amém. Precisamos estar todos conscientes que é isso que Jesus pediu aos seus apóstolos. Por isso é de extrema formosura estarmos todos unidos e em paz. Aqui não é lugar de um puxar a corda de um lado e outro puxar de outro. Não é lugar de acontecer isso. Se um irmão está fraco, devemos levantá-lo. Se um irmão está necessitando de ajuda, devemos ajudá-lo. A igreja, ela é isso. O corpo do Senhor funciona assim. Jesus, na última noite, ele ainda teve um tempo suficiente para conversar com Jesus. Eu não sei se vocês sabem, Jesus teve uma longa conversa depois da ceia com seus discípulos. Longa. E dá para você ler depois na sua casa. Nós não vamos ler agora não, mas está no livro de João. Daqui a pouco eu passo o endereço e vocês vão anotar para vocês ver tudo que Jesus comentou com seus discípulos. Versículos que nós conhecemos e talvez você não saiba que foi entre o intervalo do término da ceia até eles saírem para ir para o Getsemane, para aquele jardim. Mas em João 13, 34 e 35, um dos assuntos que Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou. Jesus não passou esse recado para eles no início do seu ministério, passou nesse último dia. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Quantas vezes ameis, amei, amou, ameis? Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ninguém identifica discípulo de Jesus se a igreja não estiver amando um ou outro irmão. E saiba você que essas palavras de Jesus foi logo depois da ceia. Foi um curto momento, se não me engano, de 4 horas que eles tiveram para poder conversar e se despedir. Irmãos, não é qualquer tipo de paz e amor falado entre os homens que funciona no reino eterno e nem na igreja do Senhor. É a paz que só Jesus pode dar. Ninguém pode abastecer o seu coração de paz como Jesus é capaz de fazer. Em nenhum lugar do mundo. Primeiro, a paz de Jesus é individual, depois ela torna comunitária na convivência. E não é possível ter paz isolada. A paz sempre ela é conjunta. Amém? Amém. A paz sempre é na igreja. Você dá e recebe. Você necessita e quando tem, passa aos instáveis. Irmãos, só ela tem esse poder de alastrar e tomar conta das reuniões onde Jesus está presente em espírito. Se a paz não estiver permeando nesse ambiente agora, está faltando o Espírito do Senhor. Se esta pregação não está convidativa para você nesse momento, tem que rever se vai tomar a ceia ou não. Irmãos, é uma reflexão muito ampla para nós. Porque foi o que Jesus falou com eles nesses últimos instantes. O maior remédio para os aflitos de coração é a paz de Jesus. Veja João 14, 27,
que também está no seu discurso de despedida. Deixo-vos a paz. Quem fala em deixar é porque está indo embora, certo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize devido à minha ausência. O Espírito Santo vem consolar vocês. Olha, irmãos, uma meditação sincera sobre a ceia do Senhor é uma experiência que mexe conosco por causa da profunda significação que ela traz. Foi durante a antiga celebração da Páscoa, como nós sabemos, na véspera de sua morte, Jesus estava em Jerusalém, saíram de Betânia. Uma informação interessante para vocês, que o local de, vamos dizer, de pouso, de morada deles era em Betânia. Eles iam em Jerusalém, passavam o dia, à noite eles voltavam para Betânia. Lembra de Lázaro, Marta, aquela vila? Ali era o lugar de Jesus conviver. Interessante você notar o porquê do que nós estamos falando. Então, na véspera da morte de Jesus, eles estavam em Jerusalém. Foi onde Jesus instituiu uma nova e significante refeição. A ceia chama-se a refeição da comunhão. Observada até os dias de hoje, e é a mais alta expressão da adoração entre os crentes em Jesus. É um sermão vívido em atitudes, relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor, e vislumbrando o futuro que Ele retornará para a sua glória. A nossa vida só faz sentido assim, que Jesus ressuscitou, Ele vai voltar. Imagine se você não cresce que Jesus ressuscitou e nem esperasse Jesus voltar. Que diferença tem você do mundo de fora? Nenhuma. Nós estamos passando para você as diferenças fundamentais da nossa fé e temos que vivê-la. Como sabemos, irmãos, a Páscoa era uma festividade mais sagrada do ano religioso judaico. Eu digo ano religioso judaico porque a Páscoa dos judeus era o início do ano deles, como se fosse 1º de janeiro. Para você ver a significação da Páscoa para os judeus. Sabemos que eles comemorava-se a praga final do Egito, quando os primogênitos do Egito morreram e os israelitas foram poupados por causa do sangue de um cordeiro sacrificado, lembra? E era aspergido o sangue dele nas ombreiras da porta, nos seus portais. A ordem de Deus foi que através das gerações vindouras de todo judeuzinho e judiazinha, que essa festividade fosse celebrada e que eles nunca esquecessem do que Deus mandou um libertador para eles lá no Egito. Faz sentido para nós, não, irmãos? Que eles nunca esquecessem. E de fato eles nunca esqueceram. Lembram tanto que até os gentios de hoje querem copiar da pior forma possível. E essa história está registrada em Êxodo 12, 1 a 12. Anota quem tem seu caderninho. Durante a celebração da última Páscoa, como nós já comentamos, Jesus aproveitou propositalmente de instituir a primeira ceia. A Igreja do Senhor Jesus não teria mais compromisso com a Páscoa dos judeus, mas agora com a ceia de Jesus. São contínuas, mas são diferentes. Os significados são tão próximos porque envolvia cordeiros sacrificados. E agora o cordeiro, naquela noite, ia ser sacrificado. Assim como alguns irmãos não sabem, os discípulos também não sabiam que isso ia acontecer. Tomaram a ceia sem saber que a morte de Jesus estava tão próxima deles. Tão próxima. E foi o que aconteceu. Porque naquela noite da primeira ceia, Jesus, o Cordeiro Pascal, seria inevitavelmente sacrificado. Na Páscoa havia o sacrifício de cordeiros de 1 ano. Não existe Páscoa sem sacrifícios.
de forma que a ceia é apropriada para comer elementos que significam o corpo e o sangue do Cordeiro Jesus crucificado. A nova aliança sela o compromisso de fazer parte do seu martírio, de entregar a cruz para cada um de nós carregar. Veja como tem significado a ceia para nós. Jesus disse: tome cada um a sua cruz e siga-me. Tem a ver com a ceia, irmãos, com o sacrifício de Jesus. Como o verdadeiro Cordeiro Pascal foi já crucificado, agora a ceia invoca a sua volta. Por isso que Jesus falou: todas as vezes que comerdes e beberdes, lembrai-vos de mim até que eu volte. Não mais uma primeira vinda, mas o seu retorno. Foi o que Jesus disse para avisar os seus discípulos, que nem perceberam o significado das palavras de Jesus, sentados em torno dele. Imagine como que foi interessante aqueles momentos com Jesus. Ele falando tantas coisas maravilhosas e eles encantados, mas sem discernir. É fácil, às vezes nós encantamos com muitas coisas, mas não discernimos os propósitos. Só vamos saber depois que eles acontecem, não é assim? Foi com seus discípulos. Em Marcos 14, 22 a 25, só para você ver um detalhe bem conhecido, vamos atentar para o versículo 25 depois, mas vamos do 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe todos, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado para os salvos. Por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide. Olha o que Jesus disse, irmãos. Até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. Agora, uma frase tão enigmática, durante uma refeição tão gostosa, dizendo: esse é o meu corpo, esse é o sangue derramado. E agora, eu digo uma verdade para vocês: eu não bebo mais deste suco até aquele dia de beber de novo no reino de Deus. Até que eu beba de novo no reino de Deus. Ou seja, irmãos, não beberei mais antes de morrer. O próximo vinho que eu beber não será terreno, mas será celestial. E é o que vocês vão beber quando eu voltar. Amém? Novamente, Jesus assegura a seus discípulos a sua vitória sobre a morte, que estava tão próxima, tão iminente, e o reino de Deus estava aberto nele. As próximas horas trariam uma derrota aparente, como nós sabemos: traição, negação de Pedro, tortura, escárnio, cuspiram nele, vestiram ele de púrpura, coroa de espinhos. Parece que nós estamos vivendo um momento assim, né, irmãos? Mas olha só, mas logo os seus discípulos experimentariam o poder do Espírito Santo e testemunhariam a grande propagação da mensagem do Evangelho que Jesus tinha prometido para eles: ide e pregai por todas as nações. Irmãos, eles não tinham ideia do poder da pregação e o que ia acontecer depois de tantos anos, como Jesus falou. João incumbiu, como eu já previ para os irmãos, e João, no Evangelho, quarto Evangelho de João, ele abrangeu uma longa conversa que Jesus teve com seus discípulos. E anote aí, quem quer anotar, a partir de João 13:31, depois de Judas ter abandonado a ceia, ele abandonou a ceia. Os discípulos até acharam que eles iam comprar mais alguma coisa para a Páscoa e para a ceia. E Jesus falou: vai e faz logo o que você tem que fazer. Os discípulos não entenderam. Mas de João 13:31 até João 16:33, ainda naquela sala mobiliada,
Judas Iscariotes já estava ausente dentre eles neste momento. Agora estava apenas Jesus e os 11 discípulos remanescentes. Depois da ceia, em seguida, ele fez esse longo discurso para eles. E você vai ver depois que João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Todinha. Quando Jesus faz a oração, para depois então ele ir para o horto e ser traído. Pega essa sequência, você vai ver que interessante que é, até para você. Depois da oração é que Jesus saiu com seus discípulos para o jardim, como eu já disse para você. E foi neste jardim que houve o reencontro de Judas para selar a traição. Você vai ver que Judas saiu logo depois da ceia e eles foram se encontrar novamente lá no horto, com os sacerdotes, quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro quis resolver toda aquela parada, e Jesus falou, deixa, isso tem que acontecer. Amém? A saída do cenáculo da ceia, até então, não tinha surpreendido os discípulos, pois eles sempre pernoitavam com Jesus, como eu já antecipei para os irmãos, que eles iam para Betânia. Eles achavam que Jesus ia para Betânia com eles, mas não, aquela noite era diferente e a última. Irmãos, nós nunca sabemos quando nós vamos despedir de alguém, porque até então corre tudo normal, não é? Nós nunca sabemos, mas eles também não sabiam. E nesse momento, Jesus foi para o Bosque das Oliveiras, como nós vemos chamado de Getsemane, que o nome é lagar ou prensa de azeite. E depois, irmãos, a traição foi toda aquela história onde Jesus foi para Pilatos, foi para o Sinédrio para Pilatos, Herodes devolveu para Herodes, depois Herodes devolve para Pilatos e Pilatos lava as mãos e Jesus vai para a crucificação. Por isso é que Paulo orienta que em todas as vezes que cearmos, irmãos, voltando à realidade da nossa ceia, depois de contarmos esses fatos tristes, mas importantes, devemos anunciar a morte de Jesus, porque foi o que aconteceu depois da ceia. O que os discípulos comentavam durante a ceia, Paulo principalmente, diz, porque eu aprendi do Senhor. Eles anunciavam e contavam tudo o que tinha acontecido. A ceia precedeu o seu julgamento e morte, quase que imediatamente. Em 1 Coríntios 11, 26, olha o que Paulo escreve. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte de Jesus. É o que tinha acontecido. Até quando, irmãos? Até que ele venha. Isso coloca um limite de tempo à ceia. Qual? Até a volta do nosso Senhor. Quando que a igreja vai parar de tomar a ceia? O dia que Jesus voltar. Amém. Como a ceia teve início na sua morte, ela deve ser tomada até a sua volta. Que Deus nos abençoe, irmãos, essa igreja maravilhosa, a estar procedendo conforme as Escrituras. Até quando, irmãos? Até a volta de Jesus. E que possamos, como foi ensinado para os judeus, através de Moisés, nunca esquecer que a igreja deve tomar a ceia do Senhor certinho. Você, meu irmão, você mais jovem, que vai permanecer na igreja, se Deus quiser, e outros que virão, sempre ensine, porque assim de geração em geração, como foi com os judeus a Páscoa, que a igreja seja também com a sua ceia, a ceia de Jesus, do seu Salvador. Anunciar a morte até que ele venha. Foi o que nós fizemos hoje e nos preparamos para tomar a ceia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.